Olá, eu me chamo Cássia Fernandes, sou estudante de astrologia, eternamente serei sempre, mas atualmente faço parte, como estudante, da Escola de Astropsicologia da Debbie Washington e estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho sobre Saturno, o maravilhoso Saturno, o deus do tempo, o senhor do karma, e seus ciclos de crises, né? Seus ciclos críticos para o nosso amadurecimento. E agradeço bastante por essa oportunidade de estar aqui com vocês apresentando esse trabalho. Então vamos lá? Vamos ver aqui. Saturno, o deus do tempo e seus ciclos de maturidade. Saturno na astrologia é o planeta que nos insere na materialidade, nos limites do nosso corpo, através da nossa pele, na estruturação de nosso esqueleto, na rigidez dos nossos ossos, bem como na qualidade das nossas articulações. Saturno formata, ensina, exige, cobra, qualifica, recompensa e honra a todos os que com ele se comprometem e cumprem a missão de ser um indivíduo bem vivido nesse planeta Terra. Na concepção de Jung, pelo que eu entendo, é, é ter a possibilidade da integração dos opostos, de formar a unidade, a individuação de si e tornar-se um velho sábio, né? Aquele que acolheu e trouxe para a luz da consciência as potencialidades que estavam na sombra e se preencheu de luz, se iluminou, cumpriu com seu compromisso com o Deus do tempo, Deus do karma, com Saturno. Saturno é o último planeta do nosso sistema solar, que conseguimos avistar a olho nu. Após Saturno, só conseguimos saber da existência de outros planetas do nosso sistema solar se usarmos um telescópio de muita precisão. Então, Urano, Netuno, Plutão e todos esses outros astros que foram sendo descobertos, Quirón, todos eles foi necessário ser utilizado artefatos, porque a olho nu só até Saturno. Então, podemos dizer que Saturno também é a nossa visão limitada, até onde nossos olhos físicos alcançam, o mundo que conseguimos enxergar e nos desenvolvermos nele. Saturno é limitante, é impositivo, é rigoroso e é construtivo. Saturno, ele é o regente de Capricórnio e é o corregente de Aquário. Portanto, relaciona-se com a Lua e com o Sol, que são os regentes desses signos, que são opostos complementares, né? Então, Capricórnio, que é regido por Saturno, é complementar de Câncer, que é regido pela Lua. O Aquário, que é regido por Saturno, na astrologia antiga, atualmente é regido por Urano, porém Saturno continua ali, é corregente. O signo oposto complementar é Leão, que é regido pelo Sol. Portanto, nós podemos dizer que Saturno materializa o fruto da união de mãe, Lua, e de pai, Sol. Na mitologia grega, nós temos Cronos, e na mitologia romana, que pegou da mitologia grega as histórias todas, nós temos o Saturno. São os mesmos personagens. Saturno é a representação do tempo. Então, vamos contar uma história rapidinha, que é para entender o processo de Saturno, né? Então, no princípio de tudo, Gaia, a terra primordial, gerou por si mesma Urano, o céu. Dessa união entre os dois, nasceram os cíclopes, os titãs, as titânides, porque Urano vinha, copulava com Gaia e dava no pé e tal.
porque Urano não suportava essas criaturas que eram grotescas, brigonas, querendo poder, querendo se manifestar. Ele não suportava isso e devolvia tudo às entranhas de Gaia, não deixando que esses filhos se desenvolvessem e fazendo Gaia sofrer demais com toda essa criatividade ilimitada, irresponsável. Foi daí que ela recorreu aos filhos e pediu-lhes ajuda para castrar esse poder criativo de Urano e destroná-lo, para que finalmente ela pudesse ter paz e seus filhos poderem se desenvolver fora dela, né? O único que consentiu em ajudá-la foi Cronos, o último dos filhos, o mais novo. Então, Gaia forjou uma foice e deu a ele e disse-lhe para que ficasse esperando, escondido, para que Urano não o visse, até o momento certo em que Urano estivesse em pleno gozo e nessa hora o castrasse. Com frieza e precisão, o tempo fez o seu trabalho. Do sangue que jorrou na terra, né, dessa castração, o sangue que jorrou na terra deu a origem às fúrias, às ninfas e os gigantes. E do esperma que caiu nas águas surgiram as espumas salgadas do mar e nasceu Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor e da beleza. Vênus é uma irmã de Saturno. E após castrar e destronar o seu irmão e pai, né? Porque já que a Gaia que gerou, então Urano também era um irmão. Depois de destronar, ele passa a reinar e a ser um tirano, pois foi-lhe proferido que um de seus filhos o destronaria, assim como ele fez. Então Cronos, Saturno, devorava seus filhos assim que Reia, sua irmã e esposa, os paria. Ele os engolia vivos e pronto, acabou. Apesar de tudo, foi um reinado muito poderoso e construtivo, foi chamado de a Era de Ouro, né? E ali foi nessa época que os primeiros humanos passaram a existir no planeta. Saturno. Mas era um tirano, devorava, devorador cruel de seus filhos. Até o dia em que Reia consegue salvar o filho mais novo, Zeus, ou Júpiter, que vai colocar um fim nessa tirania do tempo. Então, Reia vai escondida de Cronos e Saturno até uma caverna. Ali ela tem o filho e deixa ele aos cuidados das ninfas e de uma cabra sagrada que o alimentará, elas cuidarão deles e tal. Pegando uma rocha em formato de bebê, ela retorna à casa, né, ao local onde eles coabitavam, e ela pega e dá para o Cronos, para Saturno, aquela rocha para ele comer. Ele, como já estava acostumado com isso, nem reparou nada, só botou boca dentro, engoliu e pronto. Acontece que Zeus, ou Júpiter, era um fenômeno expansivo. Então, ele rapidamente se desenvolveu e foi derrotar esse pai e salvar os irmãos. Quando chegou esse tempo, o Titã, Saturno, passou muito mal e vomitou aquela rocha, claro, né, uma rocha, ele não conseguia ficar bem com aquilo ali. Ele vomitou aquela rocha e, juntamente com ela, todos os filhos e filhas que estavam na sua barriga. Muito bem. Esses irmãos e irmãs se uniram a Zeus e, após um longo período de guerras, o venceram. Venceram Saturno. Cronos Saturno foi isolado no Tártaro, um lugar aflitivo, caótico. Tendo conseguido vencer e expulsar o deus Tempo, eles ganharam a imortalidade e foram os primeiros deuses do Olimpo, o panteão olímpico. Cronos é representado na figura de um homem velho que carrega uma grande foice e representa a passagem entre os antigos deuses gregos, os titãs e cíclopes, para os deuses olímpicos, que passaram a habitar o famoso Monte Olimpo. Essa
referência toda nós temos a partir da obra clássica chamada Teogonia, do poeta grego Hesíodo, certo? Durante o século VIII a.C. E aqui nós temos a imagem de Réia entregando para Saturno, o Cronos, né? A, a pedra embrulhadinha ali que ele nem percebeu. Saturno se relaciona ao tempo de forma quantitativa, bem como de forma qualitativa. Como tempo quantitativo, nós temos Cronos, que é o tempo cronológico, é esse que está aqui devorando o filho. O tempo nos devora, né? Literalmente. É o tempo contado pelas horas, minutos, segundos. É o tempo biológico, aquele que nos mostra bem as fases, né? De criança, adulto, idoso, aquele que nos devora voraz e impiedosamente. E temos o tempo qualitativo, onde Kairos é o Deus do momento oportuno. Kairos é essa imagem aqui, gravada em, eu acho que isso daqui é um mármore, e ele tem asinhas nos calcanhares, tem asas, e ele tem um tufo de cabelo só na parte frontal, atrás ele é careca, porque a oportunidade a gente tem que pegar pelo cabelo, né? Mas como o cabelinho dele passa antes, então é o tempo de Deus, o tempo oportuno, aquele tempo que a gente não conta as horas. No tempo de Kairos não tem idade, não tem horas, é o tempo de Deus. O estado de graça ocorre quando a sensação da eternidade se dá em questão de segundos, pois tanto Cronos quanto Kairos fazem parte da nossa experiência aqui na Terra. Tudo isso é Saturno. A Lua nos indica o tempo externo, enquanto que Saturno nos indica o tempo interno. A Lua nos mostra o tempo que passa pelos nossos olhos, assim, a gente pode ver as mudanças físicas, por exemplo, numa gravidez, a gente vai vendo as mudanças, né, externas acontecendo. Saturno, porém, ele nos transforma por dentro. A maturação é uma questão individual e acontece no tempo de cada um. É invisível aos olhos dos outros. Muitas vezes, cronologicamente, assim, né? Fala, ah, puxa vida, a pessoa já está com seus 30 anos e ainda está desse jeito. Porém, dentro dela, na maturação dela, que é onde Saturno governa, ela está passando pelos seus processos, sabe? E isso, esse tempo é Saturno, que nos permite, que nos concede. Então, agora a gente entra na questão dessa conversação aqui, que é a contagem dos ciclos de Saturno. Saturno demora por volta de 28 a 30 anos para dar a volta completa pelo zodíaco, e dividimos esse período por 4 etapas. Então, a primeira etapa, que é a quadratura, após o nascimento, né? Que é uma quadratura crescente, depois nós vamos ter uma oposição, depois uma quadratura minguante e uma conjunção. Então, um novo ciclo se faz. Dependendo do ano de nascimento, veremos com qual idade Saturno transitando no mapa daquela pessoa vai tocar o Saturno do mapa no momento que a pessoa nasceu, do mapa natal. É algo individual, porque vai depender do ano que a pessoa nasceu, por causa das retrogradações e tal. Então, tem períodos aonde Saturno em trânsito toca, né, através de aspectos, que é o que a gente chama na astrologia, quando consegue fazer ângulos adequados ali para formar uma quadratura, uma oposição. E dependendo do ano que a pessoa nasceu, vai acontecer a cada 7 anos e meio, às vezes a cada 7 anos, às vezes a cada quase 8 anos, entende? Então é muito necessário que cada um tenha seu mapa natal para poder acompanhar esses ciclos, que são realmente importantíssimos. Vamos lá. Possivelmente numa vida bem vivida,
se passa pelo retorno de Saturno 3 vezes, que seria, a terceira vez seria por volta dos 84, 85 anos de idade. E daí em diante o que vem é luz, é mistério, é a vida que segue, ainda enfrentando uma quadratura crescente aos 91 anos, e também pode ser, né, uma oposição aos 98, quem sabe, só Saturno sabe. Então, por volta de, vamos lá, aos 7 anos de idade, aproximadamente, nós vamos ter a primeira quadratura crescente de Saturno em trânsito com Saturno no mapa natal. Aos 14 ou 15 anos de idade, a primeira oposição. Aos 21, 22 anos, a segunda quadratura, que é a minguante. E aos 28, 30 anos, a primeira conjunção ou o famoso retorno de Saturno. E daí o ciclo do tempo se repete cada vez com um grau superior de amadurecimento. Então, vamos falar sobre os trânsitos de Saturno a cada 7 anos, tá? A gente vai colocando assim, mas não é exatamente assim. Tá? Então, entre 7 e 8 anos, nós vamos ter essa primeira quadratura crescente. E nós enfrentamos o primeiro desafio social, que é a escola. Os amiguinhos novos, a troca dos dentes de leite para os definitivos, a disputa de territórios, a diferença de sexos, tá? É a época de arar a terra para semear. Então, é quando a criança sai daquele mundinho onde ela estava totalmente reinando e sendo protegida e vai ter os seus compromissos já cronológicos. Vai para a escolinha, no mundo todo as crianças têm que ter a alfabetização nessa idade, ela começa a ter aprendizados com pessoas diferentes, ela aprende que tem que respeitar as outras pessoas, que existem autoridades, que é, ela tem que ter compromissos, com isso ela tem méritos, com isso ela ganha, e se ela tem os compromissos com é, tudo que ela aprendeu, com a forma de lidar com os coleguinhas, de que forma que ela vai ter a possibilidade de se desenvolver naquele meio que lhe é desconhecido a princípio, mas que provavelmente vão prosseguir com ela, né, aqueles amiguinhos de escola também, durante uma grande jornada, durante alguns anos. E isso tudo já começa a limitar e a colocar responsabilidades para o amadurecimento. Outra coisa é que a criança começa a escutar, né? Olha, agora seus dentinhos vão nascer, vão ser os dentes definitivos e você vai ter que cuidar deles, porque depois, se eles caírem, nunca mais você vai ter outros. E isso tudo na cabecinha de uma criança é assim, é muita informação sobre tempo, fim, podridão, responsabilidade, compromisso, já é um impacto muito grande, um grande desafio para aquele ser começar, então, o seu desenvolvimento social. Saturno é um planeta social. Ele demora 2 anos e meio em cada signo. Em 2 anos e meio, muita coisa acontece, né? O social muda totalmente e a gente está inserido nisso. Então, essa é a época de arar a terra para semear. Entre 14 e 15 anos, os hormônios sexuais, a flor da pele, a menstruação para as meninas, gravidez, para os meninos se inserirem em grupos, jogos, times, a rebeldia, os contrapontos entre os de fora e os de dentro de casa. Os opostos se projetam, se complementam ou se repelem. Como eu serei quando adulto? Né? Já começa a ter essa visão assim de que, poxa, daqui a pouco, né, eu já vou estar grandão, chegar na maioridade e tal. É a época de separar o joio do trigo e semear, regar, nutrir e ver chegar os brotos. É a primeira oposição de Saturno aqui em trânsito
com o Saturno natal. O Saturno olha para si e vê o que que eu vim fazer aqui. Então, nesse período, como os hormônios já estão assim bem aflorados, para as meninas ocorrem as paixões. E apaixonadas, elas têm aquela coisa da responsabilidade com o que pode acontecer, porque elas menstruam, elas podem ter nenéns, elas podem virar mamães. Será que é isso? Então, são períodos aonde a individualização começa a acontecer, a pessoa se vê podendo ser ela a mãe ou o pai, já, né? Já tem essa condição, e começa a contestar aquilo tudo que aprendeu dentro de casa. É um período assim de bastante rebeldia, bastante rebelião, assim, para poder realmente amadurecer e ver assim, sair do lugar de conforto para se transformar no adulto e querer ter a sua vida encaminhada pessoalmente, e não através da família. Mas ainda não está no tempo de Saturno. Então, vamos lá. Passado mais 7 anos e meio, aos 21, 22 anos, a maioridade. Ai, agora eu posso tudo, cheguei na maioridade, vou para a faculdade, vou sair de casa, posso me casar, posso ter filhos, vou ter meu emprego, vou para as baladas, vou tudo, sou dono do mundo. Eu tenho para mim que aí começa a questão da quadratura minguante, que é sempre uma grande decepção, porque a gente espera muito por esses períodos, né? Então, assim, desde sempre foi falado dos 21 anos, da maioridade, da tua autonomia. Lê do engano. Muitas vezes, nesse período, a pessoa ainda está muito dependente dos pais, algumas até se casam para poder sair de casa, mas provavelmente vão continuar dependentes. O que você ganha mesmo com a maioridade é a tua obrigatoriedade cívica, certo? Então, assim, a partir de agora, tudo que você fizer não vai mais chamar papai nem mamãe para ser responsável, você é o responsável por isso. É algo grande também na vida de um ser humano, né? Então, é um momento de escolhas, para qual faculdade você vai, se você tem condição disso. Muitos começam até a trabalhar, abandonam os estudos, porque se sentem já adultos para poder ajudar pai e mãe, muitas vezes. Outros já se sentem aptos a criar a própria família. Muitas vezes não é nem uma família afetiva, assim, homem, mulher, casado e tal, mas é em grupos. Eu escolho dividir casa com amigos e ali vai ser uma grande família e nós vamos mudar o mundo, sabe? Então, assim, é, é, é um período magnífico, de muitos altos e baixos, mas é jovem, né, gente? Então, assim, quer nem saber, vai que vai até, vamos lá, à frente. Mas então, nesse período entre os 21 e 22 anos, a busca de saber de si no social, de formar novos familiares, seu jeito de mudar o mundo, de se envolver com a história. Eu já sou adulto, mas já. A época de nutrir e fortalecer a planta que já floresce e mostra os frutos. É a segunda quadratura, a quadratura minguante. E dali, entre os 28 e 30 anos, o Saturno em trânsito retorna ao ponto em que ele estava quando a pessoa nasceu, ao ponto de Saturno no mapa natal. E essa é a primeira conjunção de Saturno. É o tal do famoso retorno de Saturno, né? Então, Saturno finalizando o primeiro ciclo da vida e dando início ao segundo. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você vai ter que aprender a ser gente. Como dizia nosso, como diz, né? Até hoje, está vivo aí, ó, Saturnão, Rei Roberto Carlos. A carreira, o sexo é levado com mais seriedade,
Filhos, quem já teve nessa altura do campeonato já olha e fala: nossa, é realmente uma questão, como que eu vou ser, como pai, como mãe, estruturar essa criança, estruturar essa família. Algumas pessoas já, aos seus 30 anos, vão se separar, né? De repente começou um namoro cedo e durante aquele projeto já se uniram, se casaram ou não, mas viu que não deu certo ali e vai para um novo compromisso, às vezes uma coisa assim levada mais a sério, mais pensado, ou simplesmente vai tomar conta da sua carreira, ver assim qual é meu futuro como um ser adulto. Outras pessoas estavam namorando, resolve nesse período entre os 28 e 30 anos, agora vamos casar, vamos levar isso a sério e tal. A seriedade consigo mesmo, a responsabilidade com a vida, isso tudo vem, sabe, nesse período do retorno de Saturno, do primeiro retorno. É a época da colheita daquilo tudo que foi semeado, foi nutrido, foi podado, foi cuidado, e agora pode ser saboreado ou não, vai depender. O amadurecimento interno inicia. Mesmo aqueles que não fazem muita coisa externamente, que parece que está tudo muito parado, aparentemente, por dentro, Saturno está mexendo. Algo muda em nós ou é mudado para nós. Algo muda, porque entrou o segundo ciclo de Saturno. Então, dos 35 aos 60 anos aproximadamente, vai passar esse período novo, que é um período de maturação, de maturidade, onde a gente está no social, fazendo parte dele mesmo. Dos 35 aos 36 anos, mais ou menos, entre, né, 35, 36, a restauração dos objetivos, tanto de carreira quanto de sentimentos, você virando o faz-tudo dos filhos, porque provavelmente quem teve filhos durante aquela quadratura minguante, né, entre os 21, os 28, aos 28 anos, ou mesmo durante o período de Saturno juntinho, entre 28 e 30 anos, essa criança já vai ter idade suficiente para estar vivendo também o social delas. E quem que tem que ficar levando para a escolinha, tendo o tempo contado com alimentação, com escolinha, depois leva para o balé, depois leva para o esporte, depois leva para o cursinho de inglês? É a mãe, geralmente, que faz esse papel, né? Ou que fica comandando ali aquilo tudo, seja quem for, mas nesse período, a mulher com seus 36, 35 anos se sente muito sobrecarregada desses serviços todos e entra numa crise de identidade, porque assim, qual é o meu valor? Assim, eu quero ter uma carreira também, será que eu vivo só para os filhos? Se ela se sente inferiorizada por isso, é uma crise grande. Mas quando é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, assim, não, eu estou aqui cuidando dos meus frutos, que eu vou ver depois, né? Crescer e tudo, vai junto e se valoriza, sabe? E consegue ir, agora que as crianças já têm um pouquinho mais de autonomia, vendo também possibilidades dela começar os projetos, né? Profissionais e tal. Para os homens também é uma reavaliação dos seus valores, tem muita energia para novos envolvimentos sociais. É um período muito fecundo, onde as pessoas estão muito bonitas, muito fortes, assim, e com projetos mesmo, né? Querendo se desidentificar daquilo tudo que até então se reconheceu e saber de si diante do social, assim, qual é o meu aproveitamento ali, o que que eu vou fazer, né, daqui para frente, já que eu estou vendo que os frutos estão ali florescendo, fluindo, né? Vamos lá. Então, nesse momento, nós estamos tendo uma nova quadratura crescente, uma nova semeadura em solo já trabalhado. Aos 42, 44 anos, esse é o auge de um período de crescimento que lhe dará com reconhecimento do seu valor ou não.
muita energia para expressar quem se é. O foco profissional não é mais de ascensão, mas sim de expressão, de consolidação, né? A pessoa já estudou, já se formou ou já aprendeu aquilo que ela está colocando em prática. Então, é um período assim de expressão daquilo que você faz. Mudança de direção, muitas vezes, né? Lá pelos 42, nós temos conjuntamente a oposição de Urano com Urano. Então, dá uma rebeldia, uma coisa assim. Será que eu estou feliz com isso que eu estou fazendo até agora? Muitas vezes, nesse momento, tem mudança real mesmo de direção, sabe? De vida, de conduta de vida, tanto de trabalho, de carreira, de estado, de ser, de tudo. Dá um estralo ali na cabeça e a coisa muda mesmo. Pode ser uma fase mais politizada ou voltada para organizações sociais, também querendo crescer mais, assim, se expressar realmente, né, dentro do mundo. É um momento onde as pessoas de fora te tratam com mais interesse e admiração, porque você não está expressando, eles estão vendo o que você está fazendo. E aí, muitas vezes, eles olham para esses talentos que você está mostrando e falam, poxa, me ensina. É um momento onde você começa uma passagem já de um jovem para um maduro conhecedor, sábio. É interessante, é bem legal essa passagem também. E, né, é a segunda oposição de Saturno. Aos, assim, aos aqui, 49, 50 anos. Vamos nós de novo para uma nova quadratura minguante, que, que é essa daqui, né? Saturno está aqui e vai chegar, no período de 7 anos e meio, mais ou menos, Saturno vai chegar numa nova conjunção. Então, ele entra nessa quadratura minguante aqui por volta dos 49, 50 anos. Uma nova reavaliação das decisões que foram tomadas dos 28 anos em diante, aquela fase da maturidade, do amadurecimento. A autovalorização está em pauta. As mulheres passam pela menopausa. Isso é um período, assim, é muito grande isso. É um processo. Muitas mulheres pegam e falam, não senti nada. Hoje em dia tem muitos medicamentos, muitas coisas assim, que realmente a pessoa passa por isso sem sentir, o que é uma pena, porque é algo grande demais para a vida de uma mulher, sabe? A passagem pela menopausa, que muitas vezes dura uma década, e tudo muda. E a gente tem que saber quem a gente é nesse processo todo, porque esse novo que vai surgir, essa nova mulher, é aquela que vai experienciar mais 30 anos de vida, 40, seja lá o que for, mas mudada completamente. Então, algumas mulheres que não conseguem lidar muito bem com isso passam a rivalizar com as filhas ou com as noras em função dos netos, sabe? Elas querem continuar sendo a supermãe. E aí criam algumas dificuldades para si mesmo, para toda a família, é um problema. O melhor mesmo é a mulher olhar para si e falar: nossa, quem sou eu agora? Como é que vai ser esse processo? E se sentir muito bem da melhor forma possível durante todo esse período da menopausa. Então, vai precisar estabelecer um senso de valor próprio, independente dessa situação com crianças, tá? Os homens, que está assim, a velhice se faz visível e as doenças se manifestam. Realmente é um período onde você começa a ter essa noção mesmo, ó, tem que fazer os check-ups, olha ali como é que está a pressão, coração, tudo, para todos. Os homens, mesmo os que estão bem no seu trabalho, eles sentem que algo está se
armando logo ali adiante deles, eles não estão sacando muito bem o que que é, mas já estão sentindo. Vocês se lembram na mitologia? O Saturno, o que que era para ele fazer? Ficar escondidinho de Urano, certo? É isso que os homens sentem, que algo, que o tempo tem algo que está escondido e que mais à frente vai pegar eles. E aí tem essa fase é considerada a fase do lobo, sabe? Era chamada de fase do lobo, não sei se hoje em dia ainda é, mas era isso. Porque ali os homens não aceitam muito essa coisa da velhice chegando e tal. Eles olham para as mulheres, né? Muitas vezes suas companheiras que estão passando pela menopausa, e isso é algo difícil para eles. Muitos se separam, muitos casamentos terminam nesse momento ou se reposicionam, é uma fase muito fecunda. Essa fase da minguante, da quadratura minguante, ela é muito delicada, muito violenta e fecunda também, porque é uma virada de chave que tem que acontecer. Então, os homens, eles sentem que algo está sendo armado logo ali adiante e eles relutam com essa ideia do limite, né? E as decisões nessa quadratura afetarão todo o processo de envelhecimento, porque é ali que a gente tem que tomar mesmo assim o cuidado com a nossa saúde. E como que lidaremos com essa experiência do envelhecimento? Interessar-se por filosofia, religiosidade, artes, por atividades na comunidade, né? Expandir seu campo de atuação, tudo isso revigorará e trará uma nova realidade, novas oportunidades de viver, de servir, de ser inteiro, de se doar, tá? E passado mais 7 anos, 7 anos e meio e tal, aos 56, 58 anos, muitas vezes até os 60, o segundo retorno de Saturno ocorre. E aí Saturno já encontra-se aqui junto com Saturno novamente. O início do terceiro ciclo da vida. Aposentadoria chegou para muitos, né? Muitas pessoas já entram na fase de aposentadoria, mais tempo livre. As dores físicas são bem concretas, né? Os ossos, as articulações, as inflamações e coisinhas assim, as retenções, né? O limite do corpo físico vai se apresentando. Novas formas, então, de se movimentar, o que comer, de que forma falar, isso tudo muda. Muitas vezes amigos já estão assim nos outros processos, começa a diminuir esse círculo mais íntimo de amizade, que você vai se aposentando, né? Se aposenta e para de ter aquele cotidiano, mas outras pessoas ainda estão superativas, muitas vezes não podem mesmo se aposentar, e muitas vezes nessa fase, ao invés de poder cuidar de si, são os responsáveis pela família dos filhos, tá? Que é o que aconteceu antes. Saturno, ele não é do nada. É sobre isso que a gente está falando. São ciclos de amadurecimento, de maturação. Então, tudo que acontece nesse ciclo dos 58, 60 anos, é porque já começou antes, tá? Então, é, a pessoa tem que aprender a se manifestar, né? Tudo muda, ou deveria mudar. Os mais espiritualizados vão se orientando para uma vida de mais harmonia consigo mesmo e com o mundo, buscando a sabedoria da idade que ainda virá, mas que já está ali, os cabelinhos brancos. Os mais materialistas, eles, nesse momento, eles relutam com a própria imagem e não querem aceitar a velhice, e aí eles buscam a todo custo a juventude eterna e começam a lutar contra.
todo esse processo saturnino magnífico e vão se tornando pessoas egoístas, vazias de afetividade, muito temerosos, por mais que digam, não, eu não temo nada, você vê ali estampado, eu morro de medo de envelhecer, né? E vão ficando aqueles velhos senis mesmo, né? Você às vezes vê assim, pessoas já com idade avançada tendo atitudes, enfim, enfim, cada um do seu cada um. Saturno não é o senhor do tempo interno, então, cada um do seu cada um. Mas o que deveria acontecer nesse período é abraçar a si mesmo, ver que, poxa, que coisa incrível, cara, olha o que está acontecendo comigo e de que forma que eu vou cuidar desse ser que está aqui tendo uma aventura enorme pela frente, né? E é uma aventura já com o tempo da idade. Então, vamos continuar a jornada. E aí, aos 63, 65 anos, novamente uma quadratura de Saturno em trânsito com Saturno natal, uma quadratura crescente, 90 graus de distância entre eles, e possivelmente, essa será a última quadratura crescente dessa vida. A aposentadoria, agora realmente, né, aos 65 anos, já é bem mais clara, assim, para muitas pessoas que a aposentadoria chegou. Então, assim, vai ter muito mais tempo livre para cuidar de si, já vai ter o dinheirinho dela ali para poder cuidar de si. Outras pessoas acabam tendo que cuidar de família e tudo, mas o certo é que a pessoa possa cuidar de si, porque o corpo vai precisar disso, a mente e o espírito vai precisar disso. Então, é, coisas assim que até então não podia fazer. Muitas pessoas começam a estudar, a fazer faculdade, que era o sonho de juventude, de poder fazer isso, e que teve que largar para poder cuidar da família e tudo. É como se fosse assim um momento onde você pode pegar os seus sonhos, que até então é, eram diluídos pelas questões sociais e pelas responsabilidades, aquela juventude para maturidade, e agora você pode pegar eles e realizá-los para si. Porque você já, né, espera-se que já tenha cumprido aquela missão social mesmo, de família, de emprego e tal. Mas isso é o esperado, né? Assim, então vamos lá. Tem os que estendem por quanto tempo puderem o trabalho, não se aposentam mesmo, pois essa liberdade os assusta, ou também, assim, muita gente realmente não tem condição de fazer, de parar de trabalhar mesmo, porque acabou virando o responsável pela família, conforme a gente falou antes, né, dos filhos. O confronto com o processo de envelhecimento pode ser uma experiência apreciada como uma novidade para si mesmo. É isso que eu estou falando. Saturno nos surpreende, gente, também, sabe? E um experimento de usufruir ao máximo as suas capacidades físicas e mentais, investindo em si, sendo a sua melhor versão. A qualidade do tempo que passa é o mais importante. Você já não tem mais tanto que lidar com Cronos, tá? O tempo, tum, 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 nesse período já começa a ficar mais alargado para ti. Aos 70, 71 anos de idade, vem a oposição. Essa oposição aqui, novamente, o trânsito, Saturno em trânsito, se opondo ao Saturno natal. E trazendo os benefícios que foram provenientes das decisões e ações tomadas por volta dos 56, 58 anos. Então, assim, o que você resolveu fazer quando Saturno estava aqui conjunto a Saturno, você vai ver agora os resultados, tá? Se o terceiro ciclo de Saturno foi encarado como uma nova jornada a ser explorada, os recursos necessários foram sendo providenciados até agora, certo? Certo, é. Se quando chegou naquele retorno de Saturno, né, que você se deparou com a idade, com as coisas todas, você pegou e falou, poxa,
é de agora para frente eu comigo mesmo. Então, vamos fazer os check-ups, fazer os exercícios, fazer, sabe? Organizar a minha vida para minha velhice. Quando chega aos 70, 71, você está recebendo também mais facilidades, vamos dizer assim, para poder fazer sua jornada, né? Essa jornada. E algumas pessoas iniciam coisas novas nessa fase, após se aposentarem, sabe? A maioria das pessoas, depois que se aposentam e tem ali seu dinheirinho, suas possibilidades de tempo, de dinheiro, é, elas passam a viajar, elas passam a dançar, a pintar, a namorar, gente. Tem gente que começa namoros assim incríveis. É uma coisa, é muito legal. É muito legal. Eu sou fã, sabe? Assim, admiro mesmo observar as pessoas que vão envelhecendo como sábios, que estão vivendo, apreciando, gozando realmente da vida. Então, acontece também assim, as doenças e processos de debilidade na saúde vão acontecendo. Isso muitas vezes independe, tá? Da gente. Cuidar ou não, às vezes acontece coisas que algumas pessoas morrem nessa fase, outras se reinventam e passam a escrever, ensinar. Muitos passam a ensinar aquilo que sabem, dançar, né? Conforme eu falei, e tem também essa questão assim de se despedir de muitos conhecidos, porque é um período onde você vê realmente a finitude, né, das coisas. Muitos passam a viver literalmente a partir dessa fase. É incrível isso. Pois tudo que se faz daqui para frente ficará para os outros. E o indivíduo se preenche dos prazeres de distribuir o que colheu pela vida toda, de se esvaziar da matéria, de se preencher de boas energias. Cada dia é precioso. Por isso mesmo, é uma fase muito produtiva essa. Muito legal. E aí, por volta dos 78 anos, ops, ops, e aí, por volta dos 78 anos, a quadratura minguante se faz novamente. A famosa aqui, ó, quadratura minguante. Então, é um ano de muito desgaste. Eu coloquei aqui, é um ano porque, eu não sei se é importante te falar que esse processo saturnino, seja de quadratura, seja de oposição, seja de conjunção, ele tem um período, um prazo de tempo, todo esse processo individual dentro de cada um, acontecendo durante um período de um ano, tá? Então, por volta dos 77, 78, quando tem essa quadratura minguante, é um ano muito desgastante, é estresse por se deparar com muitas mortes de pessoas conhecidas, os desgastes físicos, mental, emocional, ao mesmo tempo a conciliação com aquilo que é o inevitável destino de todos nós, que é a morte. E feita essa pacificação, a qualidade da vida é acrescida de muita gratidão pelo tempo de vida, pela saúde física, pela saúde mental, que passam a ter assim uma importância relevante, né, nesse período, porque essa é a garantia de um novo amanhecer. É realmente quando amanhece e você olha e fala, poxa, que legal, o pôr do sol é a garantia de um novo dia, certo? E com isso, assim, de você ter conseguido ir se deitar e ter conseguido acordar e estar aqui, isso já dá uma gratificação e aquele dia vai ser o melhor da sua vida. E é assim que as pessoas, por volta dessa idade dos 78 anos, passam a conviver com o tempo. Aos 84 anos, aproximadamente, ocorre, então, o terceiro retorno de Saturno, dando início ao quarto ciclo. Daí, assim, já acaba essa nossa conversa por aqui, né? Porque a gente veio até 4 ciclos. Mas nós
vamos para frente. Atrás tem gente, e vamos continuar. Daqui para frente pode ter mais uma quadratura, ou pode ter mesmo até mais uma oposição, quem sabe. Então, quem se compromete em continuar no planeta com saúde física e mental, vai até o fim de seus dias, meses, anos e além, nos mostrando que a vida vale a pena ser apreciada e bem vivida. São pessoas que vão mesmo assim, fazendo aquilo que elas gostam, fazendo aquilo que elas querem, isso estando dentro de uma qualidade de vida, né? Assim, de autonomia. E vão até o fim, sabe? Trabalham com aquilo que gostam, se dedicam. É uma coisa, é muito apreciável, é muito legal a gente ver as pessoas que passaram esse período do terceiro retorno de Saturno e estão a todo vapor. É uma coisa, gente, eu adoro. Porque, assim, é muito gratificante a gente ver um ser humano completo. É muito raro e gratificante. Mas vamos lá. Então, a vida vale a pena se bem vivida. Então, vamos vivendo em comunhão com Kairos, com o tempo oportuno, com a qualidade de cada instante, pois sabem que Cronos retém a ampulheta que conta o tempo de cada um. O senhor do karma saberá o que fazer. Pode confiar, pode relaxar e confiar nele. Saturno sabe a hora de nos libertar dos seus limites. E daqui para frente é vida que segue e tudo acontece graças a esse querido, querido mesmo, sabe? A esse querido Deus do karma de cada um e do tempo de cada um, da solidez de cada um, da responsabilidade, do amadurecimento, das conquistas, das construções. É Saturno, salve Saturno, meu querido mestre. Aqui nós temos a bibliografia e aqui nós temos uma imagem de Saturno, tá? Aqui os olhinhos dele como relógios. Dentro da boca de Saturno parece dente, mas na verdade são pessoinhas, que é o tempo devorando seus filhos. Aqui a imagem, né, de Saturno na astrologia. A ampulheta, contagem do tempo cronológico e a vida que nasce, que se faz. E é isso, gente. Agradeço o tempo de vocês. Espero que tenha sido um tempo qualitativo de Cairós. Eu estou aqui no tempo qualitativo e cronológico também, então vou me despedindo, agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Espero que tenha sido muito agradável e que tenha sido também uma experiência assim de conhecimento, que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho desse conhecimento e estou aqui à disposição para perguntas, se eu puder responder. Muito obrigada. Tchau.